Oi pessoal, tudo bem? Bom, havia um tempinho aí que eu não postava mais as lendas, dei uma pausa, mas hoje eu decidi voltar. E hoje eu vou contar para vocês a lenda da... Não é uma lenda, na verdade, né? Um conto, um caos aí, que foi escrito por Barbosa Lessa no final da década de 50. E é sobre o boi das aspas de ouro. Amigo, eu lhe conto agora um caos que meus avós já contavam. Era no tempo em que este Rio Grande Velho não tinha fronteiras, não tinha começo nem fim, não tinha dono também. Dono era quem plantasse um ranchito num topo de coxilha e ficasse de cavalo encilhado e lança pronta, defendendo o pedaço de terra que entendia ser. Foi então que correu de pago em pago a história de um boi misterioso, chamado Boi Eleição, que se escondia nas furnas de Caporã, num fim de mundo a que não chegara ainda a mão do homem branco. Suas aspas eram de ouro, e diziam os índios, quem fosse dono dele seria dono da felicidade. Por isso, muitos foram aqueles chirus, índios e brancos que se tocaram de suas terras e se embrenharam na mataria distante, em busca do boi eleição. Poucos retornavam, porém, e os que logravam voltar narravam histórias espantosas que mais esporeavam ainda a ambição dos viventes. Houve mesmo quem chegasse a laçá-lo, mas o boi tinha forças que ninguém conhecia. Nem sovel de charqueada lhe resistia ao tirão. Houve mesmo quem chegasse a formar pandilha grande para botar cerco ao tal boi. Mas por encanto ele sumia nos peraus de Caporã. E assim os homens não tiveram volta senão desistir da campeação, absornados e sem mais esperanças de caçar o boi das aspas de ouro que os índios diziam ser o boi da felicidade. Um dia, a história do boi das aspas de ouro foi ter aos ouvidos de um estanceiro muito rico, já quase vencido pelos anos. Ele não encontrava, porém, felicidade nos bens que possuía. Vida maleva sua, cuepuxa, que lhe assinalara de miséria a mocidade e lhe marcara a alma pela solidão. As recordações que lhe vinham do passado e que começavam num rincão muito longínquo eram tristes o bastante para o quebrar um vivente. Quando moço, a alegria do lar fora o único encanto de sua vida, prenhe de agruras e dificuldades. Contudo, muito cedo, o céu lhe roubara a esposa que tanto ele queria, e, como se essa desdita não bastasse, a morte em seguida levara a sua única filhinha. Naquele tempo, os campos do Rio Grande, tapados de gado selvagem, eram uma tentação cuja fama se alastrava províncias afora. Constantemente desciam comitivas em demanda das gadarias fartas e numa dessas comparsas ele se alistou. Não que o tentasse o brilho das riquezas, mas porque, no período dos rodeios, sonhava encontrar o lenitivo final para as mágoas que o afligiam. Assim passaram-se os anos, e ao fim de tudo, como resultado da luta árdua contra os índios, contra os castelhanos, contra as feras e o gado bravio, ele possuía agora uma estância a se perder de vista, com gadaria sem conta, mas no rodeio do seu coração, cargosa, se aninhava ainda a tropilha de mágoas e desenganos com que o destino presenteara pelo tempo afora. Novo ânimo sentiu esse estancieiro ao saber da história do boi misterioso, que em suas aspas encerrava um tesouro de felicidade. Talvez Nosso Senhor o ajudasse nesse último esforço para encontrar paz e ventura. Mas, passado o primeiro instante de ardor, voltou o velho estancieiro à cruel realidade. Se homens poavas, na flor da idade, haviam tentado em vão aprisionar o boi de Caporã, como poderia ele, já fraco, sem forças, iludir-se com uma busca de antemão extraviada?
Seus olhos cansados choraram mais uma vez. Amigo, ai quem pense que o poder do homem está só nos braços que ele tem, e que mais forte é o cuera que, sem esforço, derruba o touro nas lides do rodeio, vence o bagual no entrechoque da doma ou o inimigo na fúria da peleia. Não. Mais forte é aquele que melhor sabe usar da inteligência que o Senhor lhe concedeu para distinguir dos brutos. Com as luzes de Deus, pode o homem aderenguar confiante, nem a noite mais escura há de lhe dar extravio. Nosso Senhor quis ajudar o estancieiro nessa última troteada, campeando a felicidade. Por isso lhe ensinou com clareza o que devia fazer para apanhar o boi fujão, que não usasse da força, pois que o boi tinha forças desconhecidas dos homens, que não usasse do laço, pois nem sovel de charqueada lhe aguentava o repuxo, que usasse a ideia no mas. O estancieiro vendeu sua estância que se perdia de vista, e também a gadaria, flor de gado de rodeio, juntou campeiros de lei, comprou um mundo de escravos, e em comitiva se foi para os campos de Camporã. Lá chegando, montou primeiro uma senzala para os negros, e marchou depois com os campeiros em busca da eleição. Um dia, fechado o cerco, deram de olho com um boi encantado, que bombeava cestroso de longe num alto de peral, aspas de ouro reluzindo ao sol. Os campeiros quiseram avançar, cerrar rodeio, e muito gaúcho disposto desaparelhou o laço preparando peá-los. O estancieiro, porém, deu ordem de que todos se apreassem, armassem pouso e que de olho ficassem pastoreando o boi, com o cuidado de não molestá-lo, mas atentando para que não fugisse. E depois ele voltou para a senzala, para os campeiros não dizendo rim nem rã sobre o que ia fazer. Nos dias que se seguiram, a pasmaceira tomou conta do pouso, onde a gauchada chimarreava e contava causo, deixando o tempo escorrer. E enquanto isso, lá no alto do peral, permanecia o animal pastoreando, monarca e cestroso, às vezes se afastando para pastar, mas sem demora voltando à sua postura de espera, paciente e tranquilo, embora desconfiado da incompreensível quietude. Certo dia, o estanceiro voltou, e os peões correram a saudá-lo, todos eles contentes, visto que o dever do pastoreio fora cumprido com êxito, pois lá estava ainda o boi eleição, no alto do rochedo, sua silhueta desenhada de encontro ao céu de grossas nuvens brancas. O patrão foi pagando, despacito, a peonada e depois falou: não mais preciso que deem pastoreio ao boi das aspas de ouro. Quem quiser voltar para os seus pagos, pode seguir hoje mesmo. Também muitos dos escravos vão partir, pois que a todos libertei. E como ninguém entendesse o que tinha acontecido, ele explicou. No lugar onde antes estava a senzala, hoje se ergue a casa grande de minha nova estância. E por toda a volta, rodeando estes peraus, ergui uma cerca de pedra alta e encorpada, que boi nenhum vai cruzar. Agora tudo isso aqui me pertence. O chão, pasto, arvoredo, as sangas, e enquanto não me fugir, meu será também o boi da felicidade. Amigo, a gente sempre é aquilo que os outros querem que a gente seja. Ninguém nasce ruim neste mundo, mas ai quem se torne mal porque desde cedo foi encontrando a maldade que os outros botaram em sua senda. Do mesmo jeito, tem de ser bueno aquele que desde cedo, rodeado de afeição, aprende a ter um coração buenacho. Quando todos nos olham como se a gente fosse mal, nós somos maus. Quando todos nos olham como se a gente fosse bueno, nós somos buenos. Quando todos nos olham com piedade,
como se nossa vida fosse um descuido de Nosso Senhor, somos tão infelizes. E quando todos nos olham como se a gente fosse o dono da felicidade, isso nos faz ser felizes. De pago em pago, correu a notícia de que o boi eleição tinha sido encurralado. E milhares de gente cortaram estrada rumo aos campos de Caporã para ver o boi encantado que tinha as aspas de ouro. Lá chegavam, viam-no de longe no alto do peral, e quando partiam de volta, iam invejando o estancieiro que era dono da felicidade. E assim, o estancieiro pela primeira vez foi feliz, inteiramente feliz. O povoamento de Caporã, iniciado pelo estancieiro afortunado, engrossou com muitos campeiros que vinham por curiosidade no mais, mas terminavam ficando por aqueles rincões até então sem dono. Foram-se fundando estâncias, abriram-se veredas, surgiram bolichos nas encruzilhadas. E o estancieiro temeu pela sorte do boi eleição, pois no meio de tanta gente não faltaria por certo algum que, por inveja talvez, ou por maldade, tentasse roubar, matasse ou afugentasse o boi cujas aspas guardavam a felicidade. Assim, temeroso, ele sentiu precisão de um campeiro de lei que viesse zelar por seu tesouro. Não tinha parentes o estancieiro esse, e se os tinha, na querência natal, nunca mais soubera deles. Por isso fez anunciar no vecindário que deixaria sua estância e suas riquezas para quem lhe cuidasse a contento do boi das aspas de ouro. Choveu gente. Mas gaúcho nenhum foi aceito para a empreitada, porque o estancieiro exigia 3 provas que ninguém pôde vencer. Que o índio fosse valente, jogando o primeiro sangue com 3 cueras, sem receber arranhão. Que o índio fosse campeiro, domando 3 aporreados no prazo de 1 semana. Que não soubesse mentir. Se algum moço vencesse essas 3 provas, poderia o estancieiro descansar, pois, sendo valente, enfrentaria os matreiros que acaso invadissem o fundo de campo onde vivia o eleição. Campeiro, saberia lidar com o animal de modo a guardá-lo costeado nos limites da invernada. E falando somente a verdade, não enganaria o patrão se algum dia o animal encantado fugisse, morresse ou desaparecesse, levando consigo a felicidade que tanto custara ganhar. Um dia, montando um lasãozinho estropiado, chegou à estância um gaúcho novo e lindo, meio gurizote ainda, mas muito pobremente vestido. Este indiozito apresentou-se para fazer frente às 3 provas do boi encantado, mas ninguém lhe deu sentido, porque seu cavalo era feio e ainda por cima aperado com preparos sem valor. Mas o campeiro insistiu, dizendo que viera de muito longe, cansando o seu único cavalo somente para aquele fim. Então o estancieiro mandou que ele apeasse e chamou seus 3 peões mais peleadores, os mais hábeis no jogo do primeiro sangue. À sombra de uns umbus, reuniu-se toda a moçada da estância, rodeando os lutadores para dar testemunho do jogo. De um lado se postaram os 3 bueranas, um castelhano melenudo, vestido de xiripá e trazendo uma adaga prateada. Um crioulo de cara de tigre, com um facão de cabo enterçado, e um bugre charrua, torto de um olho, armado de uma faca volteada e pontuda, sem igual para furar tripa. E do outro lado, a uma distância de uns 4 passos, lá estava o indiozinho aquele, muito quieto, com um ponchinho remendado, envolvendo o braço esquerdo e com uma adaga de 2 palmos plantada na mão direita. Quando o patrão deu ordem para começar o jogo, foi coisa de admirar. O indiozito pulou que nem gato. Num upa, cruzou o ferro com o negro do facão e ali no mais lutalhou, dando um novo pulo para trás e vindo postar-se no mesmo jeito quieto de antes. O bugre e o castelhano, maneados pelo espanto, nunca tinham visto tanta ligeireza assim.
Não tiveram tempo nem sequer de quadrar o corpo, e só agora é que pensavam se mover. Mas se mover com cuidado e precaução, que o indiozito Lomaulo não era de brincadeira. Quanto ao negro, com um risco vermelho deixando à mostra, na mão direita, o sinal do primeiro sangue, não teve remédio senão abrir o cavalo e ir se postar junto aos que julgavam de fora. O que houve depois, contando nem se acredita. O melenudo e o bugre se apartaram para atacar o moço por dois lados. Ao sinal de um deles se atiraram. E ali no soflagrante a peleia pegou fogo. A verdade é que em pouco tempo o bugre estava alanhado na altura do olho e era mais sangue escorrendo. O castelhano sim, esse é que deu serviço para o desconhecido. Mas num pulo em que fez carga se atrapalhou e lobabaram. A moçada, então, quase tonteou o gauchito de tanto abraço e retouço. Xará-xaxá divertido. E até mesmo o patrão velho, sempre tão de lado em tudo, naquela hora se abriu num sorriso largo e veio apertar francamente a mão do gaúcho ileso e vencedor. O indiozito merecia. E por que não? Mas o moço, sempre quieto, bombeando a coisa no mais. E veio a segunda prova. No dia seguinte, trouxeram do fundo do campo a tropilha mais chucra da estância. Apartaram 3 baguais aporreados que eram o diabo em 4 patas. Ainda não tinha aparecido índio que se aguentasse montando uma dessas feras. Havia então um pastor tostado estrela que chegava a dar manotaço no ar, só de poava, e que ninguém se achegasse lá fresca, que já sentava as patas mandando junto o convite para o velório. São esses os baguais, moço, apontou o patrão, quase na certeza de que o gaúcho ia pagar depósito naquela carreira mal atada. Mas o indiozito, sempre quieto, só no mais perguntou: quem é que me ajuda de amadrinhador? O castelhano melenudo, que era taura muito disposto e que na noite anterior já tinha até presenteado o moço com uma garrafa de canha, pelo bonito da luta, foi o primeiro a surgir. E ali no mais cerrou o bochincho. Nem me conto, companheiro. O melhor é encurtar a história e dizer só o seguinte. No fim daquela semana, o moço tinha quebrado o corincho dos 3 ventas furadas. E o patrão, de contente no mas, lhe regalou o tostado estrela, que era uma pintura como jamais houve igual. Foi aí que, naquela mesma noite, o estancieiro chamou o indiozito e falou: tu já mostrou que é peleador como poucos e ginete como ninguém. Eu devia fazer tu passar ainda pela terceira prova, que é a mais difícil de todas. Mas vou confiar na tua palavra e quero apenas perguntar se tu é capaz de mentir. Sim, meu patrão. Pode partir agora, mas quero que todos os dias, na hora do pôr do sol, tu esteja aqui no galpão para dizer das novidades da invernada do fundo e se vive o boi eleição. Pois só assim saberei que comigo ainda está a felicidade. Já no dia seguinte, quando o sol começava a tocar a linha do horizonte, ouviu-se no campo um tropel e dentro em breve o novo posteiro esbarrava o tostado estrela à frente do galpão da estância, onde o patrão o esperava. Respeitoso, o indiozito tocou o chapéu e saudou, assim falando. Lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo o boi eleição. No mesmo instante deu cara a volta no pingo, esporeou de leve e a galopito retornou para o posto de seus cuidados. E assim foi. Todos os dias, antes do sol se pôr, chegava o posteiro em disparada, esbarrava o pingo à frente do galpão e saudava, para em seguida partir. Lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo boi eleição. O tempo, que se desfia sempre, foi se trançando de novo. A sensação de felicidade não abandonava o estancieiro, embora o peso dos anos cada vez mais o vergasse.
Ele percebia que a vida lhe fugia a pouco e pouco, mas todas as horas e todos os minutos que lhe restavam eram então vividos numa extrema paz e suavidade. E eis que, para completar ainda esta aventura, o mais inesperado dos fatos ocorreu. Pois o estancieiro, que sempre vivera tão só no mundo, perdidas esposa e filha tantos anos, recebeu um dia a visita de 4 sobrinhos, de que já nem se lembrava. Um rapagão de bons modos, gente fina da cidade, pelo visto. E mais as irmãs, 3 moças com um jeito de encantar a gente que só vendo para tirar-se um tento. Eles haviam viajado de longe, lá daquela mesma terra de onde há muitos anos partira um moço tangido pela dor. E de bom grado haviam enfrentado as agruras do sertão para reverem o tio que eles sabiam. Sozinho vivia no meio das campanhas. Vencida a longa jornada, ali estavam eles todos agora, à frente do galpão, desfiando notícias de parentes quase esquecidos, contando causos e musicando a charla com risos juvenis que já há muito o ancião não escutava. A própria rememoração dos fatos dolorosos afigurava-se agora ao coração do estancieiro como um toque de saudade sem amargor nem tristeza. Enlevado, o velhito pediu, quase implorou, que os jovens ficassem morando com ele e assim adoçassem de carinho os últimos dias do seu viver. E como eles tivessem aceitado, o ancião não pôde conter seus sentimentos, e chorando de felicidade, suavemente beijou a testa morena da mais jovem das irmãs. Em retribuição, suas mãos descarnadas e trêmulas receberam a ternura de um afago. Tão aliado estava o velho estancieiro, neste assomo de carinho, que nem prestou atenção ao gaúcho que a galope largo se aproximava das casas. Só se deu conta de sua presença quando o pingo esbarrou ali perto e ele saudou. Lá se vai o sol entrando e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto. Vai lindo boi eleição. Amigo, você nunca viu os urubus quando rodeiam um animal moribundo? Um deles pula impaciente ali por perto, até que, não mais contendo os impulsos malévolos, avança e fura os olhos da presa fraca e indefesa, comandando assim a avançada cruel. Pois, pro causo, o moço da cidade aquele era o urubu impaciente em torno do estancieiro, fazendo mais agrados do que china candongueira no colo de tropeiro bem puxado. Moço de má cabeça, já com uma ponchada de histórias brabas negrejando na alma. Ele faria tudo no mundo para ficar de herdeiro das léguas de terra e dos milhas de gado da estância do boi eleição. Não fora por isso, ele certamente não teria se abalado do seu sertão longínquo por entre perigos sem fim. E se não for a história do boi eleição, que tinha corrido o mundo, levando longe o nome do ditoso estancieiro, teria ele podido convencer suas irmãs a acompanhá-lo na temerária jornada? De qualquer forma, porém, elas haviam chegado salvas, e cumpria agora que o auxiliassem, cada qual a seu modo, para que a funesta empreitada se coroasse de êxito. A moça mais velha, mulher que tinha vivido em cidades grandes e conhecia tudo quando era manha do mundo, bispou desde o princípio as intenções do irmão. O que havia de lindo no seu corpo roliço de mulher, havia de mal também no coração. Para ela, nada mais fácil que agradar o tio. Nunca lhe fora difícil, em verdade, oferecer carinho pela ambição do dinheiro. A moça do meio, talvez não existisse no mundo mulher tão feiticeira de corpo. Quantos homens já haviam até peleado entre si, por força da paixão que ela acendia,
e desnorteados porque a ninguém ela dava seu corpo e seu bem-querer. E ali estava agora, mesmo sem intenção, sem maldade, botando feitiço em tudo, com sua mão quente a reacender no fundo das almas emoções já refreadas, com seu seio muito branco arfando como se sempre a buscar mais ar, mais vida sempre. Mãos de pecado, seios de desatino. Amigo, com certeza você já muitas vezes caçando, ou quem sabe, se campeando alguma reza extraviada, deve ter passado por algum cerro de pedra desses que só tem serventia para agasalhar bicho ruim. São os peraus medonhos, de laje escura e cortante, onde planta alguma cresce, ou se cresce, é espinheiro. Mas se a gente atenta bem, vai encontrar em alguma brecha escondida, como um sinal de presença de Deus onde tudo parece ter sido obra do maldito, vai encontrar uma dessas pequenas tunas que são como a flor mais bonita que a natureza plantou. Pois estou falando agora da mais linda das três moças, se é que alguma pudesse, de feitio, ser mais formosa que as outras, e que, por acaso, era a mais nova também. Tudo que de bueno existe na alma de um cristão, a gente encontrava naquela piguanchita morena que, tão diferente do moço maleva, vinha muitas vezes trazer a sinceridade do seu carinho ao velho tio que a vida inteira passara sofrendo desditas sem alguém de seu que lhe trouxesse arrimo. Parece que a felicidade quisera presentear o estancieiro, nos últimos dias do seu viver, até mesmo com a incomparável ventura de uma filha eterna e inocente. É com esses 4 irmãos que a história segue rumo. Nesse ponto aconteceu que, uma tarde, tio e sobrinho se achavam à porta do galpão, proseando, e o posteiro chegou, como sempre, para dar notícias do boi encantado. Lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Nada de novo em meu posto, vai lindo boi eleição. Já ia o gaúcho longe, quando o moço maleva se virou pro tio e indagou. É verdade, meu tio, é verdade que vós mercê prometeu deixar de seu herdeiro esse posteiro do fundo? Sim, meu filho. Eu não sabia de meus parentes e não tinha para quem deixar a casa, o gado, a estância. Se soubesse que meus sobrinhos existiam e que eram tão buenos para mim, por certo eu não teria desviado minha fortuna para as mãos de um desconhecido. Mas agora é tarde, já dei minha palavra para o moço. Mas por quê? Insistiu uma leva. Por que ele foi o escolhido? Porque ninguém neste pago é mais valente e mais ginete que o indizito do posto, e porque não sabe mentir. Acredito que ele não saiba mentir, riu com deboche uma leva. Ora, meu tio, não há homem neste mundo que não seja mentiroso. O velhito parece que entendeu até onde ele queria chegar, pois o fitou com firmeza num jeito de indagação, e o moço continuou. Eu sei direitinho que esse cuera não passou pela prova da verdade, que é a mais difícil das três. Vosmecê apenas confiou na palavra dele, e pode ser tão falsa como de um homem qualquer. Durante alguns minutos, tio e sobrinho ficaram de olhar fixo um no outro, sem dizer palavra. E mesmo quisesse falar, talvez o velhito não pudesse, pois naquele instante, em seu íntimo, julgando um ato passado, a voz da consciência fazia a outra aniquilar-se e morrer. Teria ele confiado demais nessa tão fraca natureza humana? Indagava a si próprio o estancieiro, com um aperto no coração. Poderia sua confiança ser assim tão cruelmente iludida pelo indiosito do posto? Teria sido um erro entregar a estância, o gado, a terra a um desconhecido, talvez capaz de mais tarde aproveitar seus bens como uma couraça do crime e da maldade?
Teria ele agido mal por crer num homem que simplesmente sabia domar potros e pelear com fibra? Deus meu! Talvez fora a mão sábia de Deus que tivesse feito chegar até sua casa os parentes esquecidos, para que em tempo ele pudesse reparar seu erro, sua injustiça. O silêncio se fazia torturante. Não pôde o moço suportá-lo por mais tempo e achou preferível arriscar-se a um princípio de frase. E se ele mentir? Entendendo logo a coisa, o velhito completou: a herança é tua. Vai daí, nessa noite, o moço chamou a irmã mais velha, aquela que podia vender carinho pela ambição do dinheiro, e ordenou: monta o cavalo e parte ao posto do fundo. Põe no teu corpo todas as manhas do mundo e vai tentar o campeiro que guarda o boi eleição. Diz-lhe que, em troca de teus beijos e tua carne, antes mate o boi encantado e te entregue as aspas de ouro da felicidade. Ele sabe que o patrão, velho demais, nunca irá até o fundo do campo para ver com os próprios olhos o boi das aspas de ouro. Por isso, a tentação vencerá, e amanhã, como foi sempre, ele dirá que vive o boi eleição. Com essa mentira, perderá a herança e nós seremos ricos. Para aumentar o desejo, ela pôs nos seus cabelos gotas de água cheirosa com perfume de pecado. Agora vai. Raiava a madrugada quando a perdida voltou. Trazia nos olhos toda a dor de um desengano e disse: encontrei um diosito junto ao boi eleição. Todas as manhas do mundo botei no corpo, nos olhos, mas para nada ele atentou. Na noite seguinte, o moço Maleva falou da herança para a segunda irmã, aquela cujo seio, pedindo mais ar e mais vida, arfava sempre com ardor. Ferida pela peçonha da ambição, ela partiu disposta, pela primeira vez, a entregar o calor de seu corpo, pelo qual tantos já haviam peleado. Não lhe seria sacrifício a perdição, porém, se em troca recebesse as aspas de ouro da felicidade. Quando o sol nascia, ela voltou. Encontrei o indiozito junto do boi eleição. Todas as manhas do mundo botei no corpo, nos olhos, mas para nada ele atentou. Então o moço Maleva chamou a terceira irmã, que era tona de pureza no pedregal do pecado. E como a menina chorasse, muito, muito, implorando a desalmado que não a obrigasse a manchar daquela forma o corpo e a alma, o Maleva tomou de um relho e lanhou a pobrezinha até fazê-la sangrar. Sangue por sangue, já estás agora sangrando. Vai então, para com mais sangue trazer riqueza para mim. E a moça foi, tendo por guia nessa noite horrenda a luz de sua alma pura. Quando o sol nasceu, ela voltava à estância. Seus olhos não mais choravam. Seu corpo esguio mal se aguentava nas pernas trôpegas que a haviam conduzido, num viajar de horas pela escuridão de breu. Branca e linda, mais linda do que nunca, atirou-se humilde aos pés do irmão e estendeu-lhe, tingidas de sangue ainda morno, as aspas de ouro da felicidade. Foi assim, amigo, que no entardecer daquele dia o estancieiro feliz esperava, como sempre, a chegada do posteiro. E ali estava também o moço Maleva, trazendo nos olhos um brilho de vitória. Com a mentira do posteiro, a estância ia ser sua. De súbito, rompeu ao longe um tropel. Como se mão invisível o puxasse para a frente, o moço Maleva ergueu-se, avançou 2 passos e ali deixou-se ficar, o coração pulsando num ritmo descompassado, todo ouvido às palavras que o campeiro logo iria pronunciar. Havia chovido há pouco
e o chão molhado abriu-se em 2 riscos profundos, quando o tostado esbarrou. E, como sempre, o indiozito saudou. Lá se vai o sol entrando, e eu vos faço a saudação. Peço perdão, senhor meu. Matei o boi eleição. No dia seguinte, os caminhos de Caporã viram partir para sempre, de retorno à terra de onde tinham vindo, o moço Maleva e com ele as suas irmãs, mas 2 delas apenas, porque a mais jovem, preferindo ficar com o velho tio, deixou-se quedar no pago novo que se erigia em torno do boi da felicidade. A felicidade de ilusão que ao estancieiro animava foi, porém, o abandonando desde a morte do boi eleição. Outra, entretanto, mais real e duradoura, vinha surgindo naquele fim de vida marcado pela tranquilidade de uma consciência limpa. É que, quando o ar começou a lhe faltar nos pulmões velhos e cansados, ele teve forças para unir, muito de leve, as mãos dos 2 entes que na verdade o estimaram. A mão suave da pinguanchinha morena, aquela que era tuna de pureza no pedregal do pecado, a mão calejada do indiozito do posto, aquele que venceu 3 bueranas sem jorrar primeiro sangue, que domou 3 potros, os mais poavas do pago. Essas mesmas mãos que, sem pecado e só por fora do bem-querer, numa noite de breu, havia sacrificado o boi encantado que milhares de gente apenas viram de longe de encontro às nuvens brancas do poente. Assim foi fechando os olhos o velho estancieiro. Mas, quando os ia cerrando para sempre, atentou que algo estranho iluminava as paredes rústicas do casarão da estância. Eram as aspas de ouro, abandonadas a um canto, mas luzindo ainda, por força do encantamento, a luz que fazia os homens se sentirem donos da felicidade. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Para quem me acompanhou, muito obrigada. E amanhã eu vou contar a lenda da erva mate.